posso entender que as artérias são consideradas vasos eferentes? Sim. Por quê? Porque elas estão trabalhando sobre uma alta pressão. Então, a gente está pensando aqui, ó, fisiologicamente. Ou seja, elas precisam de receber o sangue e precisam de distribuir esse sangue para o corpo, tá? Por outro lado, as veias, que são aqui, eu posso também chamar como vasos aferentes, eles vão trabalhar sob baixa pressão. A gente sabe que o sistema é fechado, que o sistema é contínuo, é ramificado, ou seja, as artérias, elas vão se ramificando. É só a gente pensar, o que sai do coração, né, vai se ramificando em estruturas cada vez com aqueles calibres bem delicadinhos. Por outro lado, as veias é o contrário, vai se ramificando, mas porém em calibres maiores, né? Então, nesse momento, a gente vai entender que a organização do tecido lá dentro, toda a composição daquele tecido vai refletir o mecanismo de atuação desses vasos, tá? Então, do ponto de vista fisiológico, só tem aquele tecido justamente porque aquela artéria ou aquela veia precisa de trabalhar sob aquela determinada pressão, tá? Então, a gente vai depois falar sobre isso, sobre organização do tecido. Primeira coisa que a gente tem que fazer, que é entender como nós fizemos no coração. A gente sabe que o coração é um órgão onde a gente teria ali vários tecidos, porém esses tecidos estão agrupados em camadas. Vocês lembram disso no coração? Então a gente tem uma camada mais interna, uma camada do meio e uma camada mais externa. Quando eu falo interna é porque é o que está voltado para o sangue, né? Lá na camada interna do coração, como é que chamava essa camada? Endocárdio. A camada do meio, miocárdio. A camada mais externa, que está voltada lá para a cavidade pericárdica, o epicárdio, tá? Então, nesse momento, a gente vai pensar da mesma forma agora nos vasos sanguíneos. Existem essas organizações, porém, não é tão simples assim de visualizar como a gente viu no coração, tá? Porque eu estou pensando em vasos de diferentes calibres. É claro que os de maiores calibres, então a gente vai para artéria de grande e médio calibre, uma veia de grande e médio calibre, eu consigo entender que existem também essas camadas, tá? Mas vai chegar num ponto, por exemplo, em nível de capilar e vênula, que tem uma única camada, ok? Agora vamos usar o nome certo. Enquanto a gente fala camada do coração, aqui eu vou falar túnica, ok? Então o termo mais correto, se a gente for pensar em nomenclatura, são túnicas. Então, os vasos sanguíneos também apresentam túnicas, né? Então, essas camadinhas. Vamos aqui para o desenho esquemático. Então, vejam lá. Ele está colocando aqui, ó, como se fosse, né, um vaso cortado perpendicularmente ali ao seu comprimento, corte transversal, tá? É só a gente imaginar. Nossa, não vou nem pegar essas garrafas, tá todo mundo me filmando. Olha isso. Então, olha lá, ó, o vaso tá aqui, eu vou fazer um corte perpendicular ao seu comprimento. Eu não vou virar, senão eu vou tomar um banho de água, né? Mas o que a gente vai analisar? A bolinha ali. É isso que ele tá te mostrando, né? A princípio tá aqui, ó. Obrigada. Veja, eu vou cortar aqui, ó, perpendicular, eu tô fazendo um corte transversal. O que eu tô analisando? Essa bolinha aqui, que é essa imagem ali do lado esquerdo que vocês estão vendo. Obrigada. Olha lá. Então, vamos pra cá. Primeira coisa, eu vou entender essa organização das túnicas, tá? Então, o sangue tá passando aqui. Então, esse buraquinho, ele vai representar o lumen. Então, a gente tem lá aquele buraquinho por onde o sangue passa no coração. Aqui, a gente vai ter aqui, nesse buraquinho, o sangue passando. Então, a gente chama do lumen do vaso. Quanto mais aqui interno for, então, a gente tem a camada mais interna, mais voltada aqui para o lumen. Então, veja que ele coloca em tonalidades de azul diferente. Um azul escuro, um azul médio, um azul mais claro ali, ó. Então, veja que eu estou indo da parte interna para a parte de fora do vaso. A camada, então, mais interna é chamada de túnica íntima. A do meio é chamada de túnica média. E a mais externa possível de túnica adventícia. Então, se a gente fosse comparar com o coração, túnica íntima equivale a endocárdio, média, miocárdio, adventícia, epicárdio. Tudo bem? Então, a gente está pensando de uma maneira geral. E aí eu vou imaginar que os vasos de maiores calibres existem essas organizações das três túnicas. Vamos diferenciar o que é uma artéria de uma veia. De uma forma aqui bem grotesca.
sem ainda pensar em calibre, sem pensar na composição histológica. Veja um desenho, o que ele está te mostrando? Existe um azul escuro, que é a túnica íntima, o azul tonalidade média, a túnica média, e aqui, ó, mais claro, adventícia. Nesse momento, qual dessas três túnicas está mais desenvolvida? Ou seja, é mais espessa? A íntima, a média ou a adventícia? Desse lado de cá. A média. Se eu vejo a parede de um vaso, onde a túnica média é mais desenvolvida do que a íntima e a adventícia, eu estou falando de artérias. A gente ainda não está classificando se é de grande, médio ou pequeno calibre. Estou definindo se eu estou vendo uma artéria ou uma veia. Vamos para a imagem do lado aqui, ó. Qual das três túnicas agora, então, é mais espessa? Nesse momento aqui, a adventícia. Eu estou determinando que eu estou vendo veia. Ou seja, quando a gente vai analisar a parede do vaso, se a túnica adventícia for mais desenvolvida, mais maior de grande, né? Então, se ela for bem mais espessa, artéria. Se a túnica média, tá? Se a túnica adventícia for mais espessa, né? Mais desenvolvida, veia. Ficou claro isso? Beleza? Tá? Primeira coisa, então, é isso. Existe uma outra diferença. Aí é dica, né, de quem trabalha com microscopia. Deixa eu mostrar esse negócio pra vocês, quer ver? Uma coisa é o desenho igual tá ali, né? Uma bolinha. Mas nem sempre. Vou mostrar esse aqui. Bem? Deixa eu aumentar aqui só pra vocês verem. Ó. Esse aqui já é corte histológico, tá, gente? Ó. Esse aqui é um corte histológico. Esse aqui não é desenho esquemático. Aquele desenho lá azulzinho, veja que ele mostra o lúmen redondinho certinho, né? Tanto da artéria quanto da veia. Só que, de fato, no corte histológico, esse lúmen não é dessa maneira. Então, isso é uma dica, tá? Se você analisar de uma forma geral aqui, ó, sem pegar partes da parede do vaso, tô vendo o vaso todo. Isso é um corte transversal, tá? Então, é igual eu fiz aqui com a garrafa. Vocês conseguem ver que aqui, ó, o contorno que a gente chama intraluminal, que o lúmen tá aqui, ó. Veja que ele é regular, certo? Tá redondinho ali, igual o desenho. Artéria. Vamos ver essa imagem de cá. Olha o contorno. O que que acontece? Ah, não funciona esse contorno. Olha aqui, ó. Ele é irregular, ó. Vou apagar pra vocês verem, ó. Olha lá. É um contorno que não é tão, aqui, se a gente for pensar, regular. Nesse momento é como se o vaso estivesse aqui, ó, colabando o cálcio. Veia. Tá? Então é uma forma bem peculiar para quem trabalha com anatomia microscópica, também de poder, ó, bater o olho, você já sabe. A imagem de baixo ali, ó, olha lá, ó, mesma coisa. Eu não preciso nem de, vou colocar aqui, eu não preciso nem de ampliar essa imagem, eu já sei se eu estou vendo uma artéria ou se eu estou vendo uma veia. Vai, opa, ó, essa imagem de baixo, a mesma coisa aqui, ó. Não preciso nem de ampliar, porque eu já sei. Quando eu vou analisar o lúmen, o contorno intraluminal é bem regular. Aqui embaixo, aqui, ó, ele é todo irregular. Quase, inclusive, encontra ali, ó, uma parte da parede com a outra. Artéria e veia. Só aí a gente já sabe, tá? Mas bora lá, eu preciso de, né, fazer vocês entenderem que existe uma diferença, sim, com relação à parede. A túnica média, mais desenvolvida, artéria. Túnica adventícia mais desenvolvida, veia. Até aí tudo bem? Certo? Bom, então vamos voltar lá para o início. Bem, vamos lá. Nesse momento aqui, esse corte, ele determina, inclusive, alguns componentes histológicos importantes, né? A presença de algumas estruturas, né? Então, ou seja, a gente vai trabalhar com isso à medida aqui que a gente for abordando a aula. Mas eu preciso muito que vocês conheçam esses nomes: túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Por quê? Porque nós temos condições clínicas onde alterações teciduais lá dentro implicam em alguma dessas patologias cardiovasculares. Então, por exemplo, túnica íntima. Vamos lá. Placa de gordura, ou seja, ateroma. Quem já falou de ateroma? Léo. Se eu for pensar em ateroma, aonde que isso vai acontecer? Túnica íntima, túnica média ou túnica adventícia? Túnica íntima. Então vamos lá, vamos continuar. O que esse ateroma pode fazer? Impedir o fluxo de sangue normal, que por sua vez leva ao infarto do
do órgão, porque ele não é irrigado adequadamente. Eu posso ter um infarto relacionado ao coração, ou eu posso ter os acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, que são os AVCs, ou derrame, tá? Nesse momento, é claro que eu posso ter uma concentração desse ateroma. Existe uma condição clínica. Junto com essa condição clínica aqui, ou seja, na concentração de ateroma, e quando a gente for pensar, não é só gordura que está ali não, tá, gente? A aula que vem eu vou mostrar para vocês um corte histológico de uma bela placa, onde a gente tem, inclusive, lá dentro, células musculares lisas, tá? Vocês vão entender o que é isso. Bom, mas eu posso ter a formação de coágulo, ou seja, eu posso formar trombo. Então, junto com a plaquinha de ateroma, mais o trombo, eu formo uma condição clínica chamada trombose. Ó, veja que tá tudo complicando aqui, né? Se parte ou o total desse trombo se desprende, isso percorre o fluxo sanguíneo dos vasos, pode levar à obstrução. Nesse caso, existe uma outra condição clínica muito importante que leva ao óbito, ou seja, a gente vai pensar aqui em embolia ou embolismo, tá? Então a gente está pensando aqui em algo que está sendo modificado lá na túnica íntima. O que eu tenho na túnica média agora? Vamos lá, olha ali, enrijecimento dessa túnica. Então nós temos componentes importantes ali, quando a gente tem um enrijecimento da parede aqui relacionado à túnica média. A gente tem principalmente em pacientes aqui, ó, considerados idosos. O que leva aqui ao enrijecimento? Ó, aumento no valor de pressão arterial sistólica, mesmo a diastólica estando dentro dos padrões normais. Quando você tem a pressão arterial sistólica aumentada, isso leva a uma condição clínica chamada hipertensão arterial sistólica. Sabe-se na atualidade que está intimamente relacionado com aumento aqui de acidentes vasculares cerebrais dos pacientes idosos. É claro que entra todo um procedimento aqui, não somente medicamentoso, para baixar aqui os níveis expressóricos, mas também toda uma mudança em estilo de vida, seja na prática de exercícios físicos, seja aqui no estilo mais saudável de alimentação, tá? Então eu estou pensando nisso. Quando eu for pensar em pressão arterial sistólica, essa hipertensão, eu vou pensar que tem alguma coisa acontecendo de alterado na túnica média, na parede do vaso. Na túnica adventícia, o que a gente tem lá na túnica adventícia? Por exemplo, terminações nervosas, que a gente chama de fibras vasomotoras e sensoriais. Essas fibras são responsáveis por dores isquêmicas em membros inferiores, ou seja, sinal de alerta, principalmente em pacientes com diabetes. Porque quando você tem aqui esse sinal, se você não fizer a intervenção correta, o que vai levar aqui a uma necrose da região, porque não tem a adequada irrigação pela corrente sanguínea. É a hora onde entra, por exemplo, aqueles casos onde os diabéticos precisam de fazer amputações. Necrosou, não tem como mais, você tem que amputar. Então, eu estou pensando em alterações em componentes presentes na túnica adventícia. Bom, quando a gente vê aqui, por exemplo, aterosclerose, aí um dia um aluno virou para mim e falou assim, o que é arteriosclerose? Eu falei, eu não sou médica, né? Não sou aqui cardiologista, não trabalho com cardiologista, enfim, né? Então eu não sei o que é. Mas eu vou começar a buscar e aí me deparei com um artigo científico de revisão como esse. Então, vejam que interessante. Qual é o nível aqui que eu preciso de saber a respeito dessas condições clínicas associadas com o sistema cardiovascular? Vocês estão no segundo período, não tem nenhum médico na nossa equipe. Nós somos curiosos, todos os professores. A gente tenta buscar, mas olha isso aqui, vejam. Um artigo de revisão, publicado no Jornal Vascular Brasileiro, então ele está em língua portuguesa, foi publicado em 2021. Olha que interessante que ele diz. Arteriosclerose, foi o que me perguntaram. Aterosclerose, arteriolosclerose e esclerose calcificante da média de Monteberg. Qual a diferença? Então vejam que um professor fala uma coisa, o outro professor fala outra coisa. Então esse artigo ele fala o seguinte: a principal causa de óbito na contemporaneidade são as doenças cardiovasculares. Essas 4 condições clínicas são termos frequentemente utilizados como sinônimos, porém traduzem alterações distintas. Então vejam isso. Ele começa a fazer o seguinte: o objetivo justamente desse trabalho
é definir os conceitos dessas quatro condições clínicas. Cada uma tem um processo de alteração e a fisiopatologia é diferente. Mas veja, é muito comum, né, você usar como se fosse tudo a mesma coisa, e não é. Ele até fala, a arteriosclerose, ele até fala lá o significado, ó, a origem grega, endurecimento, enrijecimento da parede. Aí de repente, ó, o enrijecimento da parede, chamado de arteriosclerose, leva ao aumento da pressão sistólica e pressão de pulso. Aí começa a falar, né, processo de complicação, até do ponto de vista de hipertrofia ventricular. E a arteriosclerose envolve, inclusive, um processo inflamatório. Olha, gente, você chuva? Que é isso? Tá lá, ó. Então veja, a arteriosclerose, doença inflamatória crônica, atuação de imunidade inata e adaptativa, participação de células no processo aterosclerótico. Ou seja, então vamos lá. Se você tiver curiosidade para querer saber o que são essas condições clínicas, artigo científico. Deixo isso aqui para você poder entender. Mas não sou eu que vou falar, não é nenhum dos professores aqui a princípio da nossa equipe e nem vocês precisam saber, porque isso é muito específico aqui. Quem consegue entender as diferenças são os especialistas, tá? O lateral não é fechado com a íntima, mesmo com a túnica média e íntima. Gente, olha lá, o que é? Presta atenção. Olha isso aqui, correto? Túnica íntima. Para falar entre íntima e média, não tem que estar aqui. Mas tudo vai começar a aparecer onde? Na íntima. Entende? Porque eu sei que o Léo fala, fica entre íntima e média. Gente, mas peraí. A túnica íntima e média, elas são conectadas umas às outras. Entendeu? Só que para formar toda a característica que leva ao ateroma, que leva também, né, a essa condição, tudo vai começar na íntima. Eu posso invadir a média, Isha, para invadir, ó, é mais fácil componentes da média invadir a túnica íntima. É isso que eu estou falando. Vocês vão ver que para pensar aqui, nessa composição, não é só gordura. Veja ali, ó, inclusive quando você pensa nisso aqui, ó, olha lá, ó, você tem macrófago, linfócitos, tá? Existem células musculares lisas que saem da túnica média e vão lá para a túnica íntima. Então, ou seja, é muito mais do que... Então, é porque eu entendo que quando o Léo fala isso, fica entre íntima e média, mas é porque a coisa tá tão ligada aqui, ó, tá? Então, assim, não tem como, não tem um espaço aqui entre íntima e média, ela é contínua. Só que tudo começa justamente porque existe o quê? Uma disfunção endotelial. Então, quando você tem disfunção endotelial, você permite com que tudo que vai ali vindo do sangue, ó, acumule aqui, né, na túnica íntima. Então, é muito comum de falar isso, tá? Mas sempre que você for pensar, a gente vai estar ali, ó, em alterações presentes aonde? Na túnica íntima, beleza? Só que eu tenho componentes, inclusive, que vêm da média para a íntima. Eu vou mostrar na semana que vem no fechamento um corte histológico, né, de uma parede completamente ali, o lumen obstruído, e aí ele descreve bonitinho qual que é a organização ali histológica de um componente presente, inclusive, numa placa de ateroma, tá? Então, não é só bulbo duro, tá? Bom, bora lá. Túnica média. Então, vejam aqui. O que eu tenho lá na túnica média de importante, de composição histológica? Músculo liso, tá? E aí, ó, vejam, distúrbios da regulação da pressão sanguínea impõem sérios riscos à saúde da população. A gente está falando de quem? Da hipertensão, né? Índice de pressão sanguínea arterial normalmente alta e prolongada. Ela tem que ser continuada. Um dos principais fatores de risco cardiovascular. Então, ou seja, aumenta aqui a incidência para um infarto e para um AVC, né? Bom, vários mecanismos levam à hipertensão continuada. Eu posso pensar do ponto de vista de uma hiperativação do sistema nervoso simpático ou ainda de um aumento aqui, ó, na contratilidade da musculatura lisa. Aonde que está aquele músculo liso? Na túnica média. E aí eu vou pensar, inclusive, nessa alteração em vasos, que são os vasos de resistência, as arteríolas. As arteríolas, por que elas são consideradas vasos de resistência? São elas que vão controlar o fluxo sanguíneo que chega no capilar. Toda a rede de capilar só vai ser abastecida por conta das arteríolas. E a contratilidade dessas arteríolas, numa hipertensão, ela está aumentada. E aí, claro, né, que também tem influência de fatores neurais, hormonais. Bom, tratamento com um ou mais medicamento
antihipertensivo para reduzir a incidência, né, de um infarto, um AVC, enfim. Bloqueadores de canais de cálcio. Qual que é a finalidade aqui, né, desses bloqueadores? É justamente ali, ó, atuar nas células musculares lisas, que estão onde? Na túnica média. Aí continua, né? Hipertensão tem causa genética, ambiental, vamos fazer correções em estilo de vida. Redução de ingesta de sódio, ter um hábito saudável alimentar e práticas de exercícios físicos regulares aqui, tá? Vamos conhecer então o músculo liso, né? Afinal de contas, a gente já conhece o estriado esquelético, o estriado cardíaco, né? Aí, de repente, a gente agora vai precisar de conhecer quem? Os leiomiócitos. O que é isso, né? Então, de novo, se você estiver assistindo alguma videoaula, se estiver lendo algum artigo, você pode se deparar com essa palavra, leiomiócito. Igual você se depara com cardiomiócito. Ou seja, quando eu falo em cardiomiócito ou miocardiomiócito, até já vi esse termo também, eu estou falando de quem? Células estriadas cardíacas. Aqui, as células lisas, musculares lisas, também são conhecidas como leiomiócitos. Por que lisa? Porque não tem as estriações transversais. Aquelas estriações que a gente via no músculo estriado esquelético e cardíaco representam o quê? O sarcômero, correto? Faixa escura, faixa clara, faixa escura, faixa clara. Ou seja, é como a gente tem a organização da unidade contrátil. As proteínas contráteis estão lá dentro do sarcômero. Então, nesse caso, nós não temos sarcômero. Por isso é que o músculo aqui é classificado como liso. Uai, então não tem aqui proteínas contráteis? Tem sim, mas de que maneira que esses miofilamentos ficam lá dentro da célula? Eles estão alinhados de maneira oblíqua ou longitudinal, seguem ali, ó, o comprimento da célula. Vamos para a morfologia dessa célula. Ela é uma célula curta, ela não é comprida como as células estriadas. Ela é uma célula que tem a borda afilada, que a gente fala aqui, ó, como se fosse fusiforme. Existe um único núcleo bem centralizado. Só que esse núcleo, ele pode se mostrar de uma forma alongada ou como se fosse aqui, ó, um espiralzinho aqui, ó, como se fosse uma minhoquinha. Como eu sou chique, né, gente? Eu falo que é como se fosse um saca-rolho. Mas vamos falar um pouco, como se fosse ali, ó, um rabinho de porco, tá, gente? É todo enroladinho. Por que disso? Então, olha lá, de novo. Os miofilamentos, eles estão aqui, ó, puxando a minha célula. Quando a célula contrai, os miofilamentos puxam e contorcem toda essa célula. Então, ela vai ficar com esse formato todo ondulado. Mas o que eu vejo na microscopia de luz? A gente não vê citoplasma da célula como a gente viu no cardiomiócito. O que eu vou ver? O núcleo da criatura. Então, olha lá. A imagem, então, vai te mostrar o núcleo todo contorcido, todo ali, ó, parecendo um rabinho de porco. Você vem pra cá, olha essa célula aqui, ó. Você analisa a imagem, de repente, ó, ela tá toda ondulada lá, ó. Então, ele vem aqui, ó, e faz assim, ó, a minhoquinha, ó. Ali eu estou vendo o núcleo da célula muscular lisa, tá? Então, a célula, a forma da gente visualizar é pela morfologia do seu núcleo. Ele pode estar com um núcleo mais alongado, tá? Mas ele pode estar aqui, ó, todo onduladinho, ó. Então, nesse momento aqui, eu reconheço o núcleo de uma célula muscular lisa. Nós não estamos vendo aqui citoplasma, diferente do que a gente vê nas estriadas, tá? Bom, essas células podem formar, né, se a gente for pensar aqui, feixes, elas podem se agrupar, né, como a gente viu na esquelética, né, na cardíaca, ou elas podem se tornar células isoladas. São fortemente unidas. Tem zônulas de adesão e as junções comunicantes, as gaps. Não existe disco intercalar, gente. Disco intercalar é exclusivo para o músculo cardíaco, tá? Essas células, elas podem ser encontradas agora na parede dos vasos, que é o que a gente vai ver. Nós iremos trabalhar ainda no respiratório, que é, né, o componente da segunda etapa. E no sistema trato, né, geniturinário, ali a gente também consegue reconhecer em partes dos órgãos do sistema essas células musculares lisas, esses leiomiócitos. Ou seja, nós estamos entrando agora em outro tecido muscular liso, tá? Então, a forma da gente identificar a célula muscular, que é o que eu vou precisar de ver lá na túnica média,
principalmente da parede desses vasos, é dessa maneira. É eu reconhecer essas ondulações aqui. Então veja que ela é alongada, ela pode ser alongada, ou ela pode formar essas voltinhas aqui, esse espiralzinho, esse rabinho de porco, tá? Então estou reconhecendo que nesse momento eu vejo as células musculares aqui, ó. Esse rosa aqui, isso aqui é outra coisa, não tem nada a ver com o citoplasma de célula. Primeira coisa, então, a gente está definindo o componente predominante aqui, ó, na túnica média, músculo líqueo. Vamos para um outro componente histológico importante. Vejam que lá no coração, a gente tem revestimento interno e revestimento externo, correto? O revestimento interno que vai estar lá no endocárdio, que era quem? O endotélio. Lá no coração, aquele endotélio, ele continua na parede dos vasos, que é o que a gente vai ver aqui agora. Eu não tenho aqui um epitélio externo na parede do vaso. No coração a gente tinha um mesotélio, né? Estava lá no epicárdio. Aqui não existe um epitélio revestindo externamente. Ou seja, a camada externa, que é a túnica adventícia, a gente vai ter ali ó, o tecido conjuntivo, tecido muscular, que a gente vai ver especificamente em veia, tá? Vou mostrar isso para vocês. Então não tem revestimento externo, só tem interno. E aí nós estamos falando de quem? Das células endoteliais. Células endoteliais são multifuncionais. Isso significa que tem N funções, altamente especializadas, garantem a integridade estrutural. Por quê? São unidas aqui também ó, por complexos juncionais, gaps e as ondas de oclusão. Então elas estão fortemente unidas aqui. Então eu vou garantir a integridade estrutural e funcional. Aí de repente, você vem lá para o livro de histologia, o Ross, né? Aquela bíblia, ó. Vai lá no capítulo 13, sistema cardiovascular. Existe ali, deve ter ali umas 3 folhas só falando dessas células endoteliais. Aí eu trouxe essa tabela, tá lá, o quadrozinho, ó, 13.2, veja que ele coloca resumo. Resumo das propriedades e funções das células endoteliais. Então ele traz as propriedades, as principais funções associadas e as moléculas envolvidas, toda a parte bioquímica aqui. Então, por exemplo, tá lá, ó, propriedades, uma das funções aqui, ó, né, se a gente for pensar, difusão, transporte ativo, pinocitose, então estou pensando aqui em manutenção da barreira de permeabilidade seletiva. São essas células que controlam o que vai entrar e até qual a maneira de entrar. Todas as moléculas envolvidas, olha lá, oxigênio, dióxido de carbono, glicose, água, tudo aquilo ali, tá? Manutenção da barreira não trombogênica, isso significa que elas produzem componentes anticoagulantes, antitrombogênicos, protrombogênicos, várias dessas substâncias estão ali, ó. Modulação no fluxo sanguíneo e resistência vascular. O que isso significa? Que essas células sintetizam substâncias vasoativas, ou seja, substâncias que vão atuar lá nas células musculares presentes na túnica média. Posso sintetizar substâncias vasoconstritoras, eu vou apertar o vasinho, né? Ou vasodilatadoras, como por exemplo aqui ó, o fator de relaxante derivado do endotélio, óxido nítrico, para relaxar ali e dilatar o vaso. Então são substâncias vasoativas, seja vasoconstritor ou vasodilatador. Regulação de crescimento celular. Eu posso sintetizar estímulos de crescimento, fator de crescimento ou de inibição. Heparina é um fator de inibição de crescimento, fator transformante de crescimento beta. Então, olha isso aqui, regulação de resposta imune. A gente viu, né, que temos células de defesa, mas essas células são produzidas em um local, os leucócitos, usam o sangue, precisam de sair usando o sangue do vaso para ir lá para o tecido conjuntivo para atuar. De que maneira que essas células fazem um processo chamado diapedese? Vocês vão ver isso lá com a professora Emiliana depois, mais para frente, tá? O que seria a diapedese? A passagem do leucócito do sangue lá para o tecido conjuntivo. Mas quem é que faz essa intermediação? As células endoteliais. Por quê? Elas secretam moléculas de adesão. Então elas regulam todo esse mecanismo de chegada das células, elas atraem as células dos leucócitos,
elas permitem que os leucócitos aderem a ela. Regulação de função imune, elas permitem que os leucócitos passem por entre essas células para alcançar o tecido conjuntivo. Manutenção de MEC, vocês já sabem o que é MEC, ó. Síntese de lâmina basal, né? Então lá, colágeno do tipo 4, laminina, proteoglicano. Participação no metabolismo de lipoproteínas e colesterol. Olha o que é a função associada, produção de radical livre, oxidação de LDL, tá? Então, são células multifuncionais. Por que eu preciso de conhecer essas células? Então, olha lá, se eu tiver algum futuro cardiologista aqui, você tem que conhecer a fundo essas células endoteliais. Porque várias substâncias presentes na circulação levam à disfunção endotelial. O que é disfunção endotelial? Essas células sendo lesadas. O que vai fazer ali, ó? Atrapalhar todas essas multifunções que elas têm. Aí esse texto traz o seguinte: nessas condições de disfunção endotelial, o endotélio passa a não produzir seus fatores de defesa, principalmente, olha lá, fator relaxante do endotélio atribuído ao óxido nítrico. Além de ele ser um vasodilatador, ele vai impedir a passagem do colesterol oxidado para dentro do vaso, além de agregação de plaqueta e coagulação intravascular. O endotélio pode ser lesado também por várias substâncias presentes onde? No cigarro. E isso leva à produção de radicais livres. Sabe-se que após aceso, ele libera várias partículas, seja na sua forma líquida, sólida e gasosa, altamente tóxicas. Posso pensar em várias outras situações onde a gente tem uma lesão aqui desse endotélio. Pacientes com diabetes descompensada, uma hipertensão não controlada, excesso de álcool, excesso de estresse, de medicamentos, tudo isso aqui ó, pode lesar o endotélio. Como resultado, o que acontece? Oxidação de LDL e colesterol. Ele penetra pelo endotélio, alcança o subendotélio, abaixo do endotélio, começa todo um processo de uma resposta inflamatória. Aí começa a aparecer placa de gordura, aterosclerose. O que eu posso ter? Trombo associado. Aí começa a trombose e, claro, a gente vai pensar nos riscos aumentados aqui de infarto e no AVC. De novo, trouxe aqui o trabalho. Existem aos montes na literatura trabalhos relacionados com as principais doenças cardiovasculares e disfunção endotelial. Esse é um artigo de revisão hoje de 2022, também publicado em português, numa revista brasileira, mas ele fala justamente disso, né? Diversas patologias de causa cardiovascular, as doenças coronarianas são o principal responsável pelo elevado número de mortes. Tudo isso está relacionado à disfunção endotelial, tá? Então, de novo, querem conhecer um pouquinho mais? Se você ainda pensar em fazer cardiologia, aí sim que você precisa de conhecer a fundo. Eu sigo um cardiologista no Instagram, o tempo todo, quando ele faz ali, né, as lives dele, enfim, ele sempre fala da disfunção endotelial. Tudo, o tempo todo ele fica falando disso. A disfunção endotelial, formação de ateroma. Enfim, bom, vamos agora classificar esses vasos, tá? Eu vou usar de desenho esquemático do lado esquerdo e imagens de fotomicrografia aqui do lado direito. Primeira coisa, antes da gente classificar, a gente vai definir se é artéria ou se é veia. Olha o desenho, você vem pra cá, ele tá marcando aqui. Eu tenho um pedacinho aqui, outro pedaço lá, outro pedaço ali. Qual aqui dessas três túnicas está mais desenvolvida, está mais espessa? Íntima, média ou adventícia? Média. Média. Estou falando de artéria ou de veia? Artéria. Artéria. Olha essa imagem agora, para lá. De repente, você vem aqui, ó, e ele está marcando. Então, de novo, uma túnica aqui. Ó, células endoteliais, então o sangue está passando aqui. Então a túnica íntima está aqui. Túnica média, túnica adventícia. Bem mais espessa. Estou falando de quem? Veia. Primeira coisa é isso. Antes da gente classificar e saber se é grande, médio, pequeno calibre, a gente vai aqui de uma maneira geral ver qual é a espessura que a gente tem aqui das túnicas maiores ali, para a gente poder falar se é uma artéria ou uma veia. Bora lá então para artéria de grande calibre. Então vamos lá. Por que uma aorta é considerada uma artéria de grande calibre? Nosso vaso, que está conectado aqui ao coração, quando bombeia, o que ele faz? Leva uma grande quantidade de sangue para esse vaso.
que vocês acham que tem que ter na parede do vaso para que ele receba essa alta pressão, tenha essa distensibilidade e não rompa, inclusive? Ele vai aguentar o rojão dessa pressão. Qual é o componente histológico que vocês acham que vai ser importante nesse momento para dar essa distensibilidade na parede do vaso? Material elástico. Por isso é que a artéria, a aorta, grande calibre, também pode ser sinônimo de artéria elástica. Então vamos lá, eu estou analisando agora sim a composição da túnica média. Não me interessa componente de túnica íntima, não me interessa componente de túnica adventícia. O que define e classifica esse vaso é o que eu tenho de composição histológica lá na túnica média. Eu tenho músculo liso? Claro, todas as artérias terão, tá? Mas o que define agora? Porque eu estou pensando em um vaso agora, um vaso que vai fazer o que? A condução. Eu vou aqui, ó, receber esse sangue do coração. Então, eu tenho que ter, junto com as células musculares lisas, eu tenho que ter um material elástico para dar conta aqui, ó, da pressão. Só que esse material elástico não pode ser simples fibras elásticas, tá? O que eu preciso de fazer? Durante o processo da organização, a gente vai pensar do ponto de vista molecular. Existem as proteínas, elastina, fibrilina, para a gente formar a fibra elástica. Mas a fibra elástica ela é muito delicada. É como se eu pegasse e juntasse um monte de fibra para formar a chamada lamela elástica. Todas essas ondulações negras que vocês estão vendo aqui, ó, por causa da coloração, representa a lamela elástica. Ou seja, então entendam isso. É como se eu estivesse pegando um monte de fibrinha e juntando e formando uma estrutura mais espessa, tá? Para formar o que a gente chama de lamelas elásticas. Então eu tenho dois componentes importantes, músculo liso e esse material elástico, que recebe o nome de lamela elástica. Claro que lá no primeiro período eu mostrei para vocês que para a gente visualizar elastina e fibrilina, esse material elástico, seja em fibra, seja em fibrila, ou seja em lamela, a gente tem que usar colorações específicas. Por isso é que tá tudo aqui, ó, negro, tá? Tá mais roxinho. Isso aqui é uma lamela elástica. Por quê? Eu estou analisando a túnica média. Então tá aqui, ó, parede do seu vaso, parte dela tá aqui na parede do vaso. O lúmen tá aqui. Não consigo visualizar nada de túnica íntima, esse não é o meu foco. O meu foco é para classificar o vaso, eu tenho que analisar a túnica média, tá? Quando eu vejo essas ondulações, que graças à coloração me facilita visualizar, estou falando de um vaso de grande calibre. Estou falando de aorta, artérias pulmonares, tronco braquicefálico, as artérias carótida comum, subenclave e a ilíaca comum. Todos esses vasos são classificados como artérias de grande calibre, sinônimo artéria elástica. Entenderam isso? Beleza? Não me interessa reconhecer mais nada ali, ó, nem túnica íntima, nem túnica média. Vamos para outra artéria. Então vejam, eu estou agora deixando, né, estou distanciando do coração. Então naquele momento eu tenho que pensar o seguinte: eu preciso de abastecer, por exemplo, né, as células que estão mais distantes lá do coração. Vocês acham que agora, qual seria o componente histológico mais importante que eu vou ter que ter lá naquela túnica média? Para levar aquele sangue cada vez mais distante do coração? Material elástico ou material muscular? Muscular. Então agora eu vou classificar a artéria de calibre médio como a artéria muscular. Então nesse momento aqui, é claro que a gente tem aquela transição. Vou mostrar para vocês, inclusive, na aula que vem. Eu consigo pegar, dependendo do vaso, quando você corta, você consegue pegar uma artéria de transição. Você consegue pegar o material elástico e o material muscular junto, tá? Mas a gente tem aquelas artérias musculares bem características, ou seja, quanto mais distante do coração, quanto mais ramificada for essa artéria, o que eu deixo de ter? O material elástico. E eu vou priorizando o material muscular. Então, as células musculares lisas, elas vão compondo aqui a túnica média, basicamente, das artérias musculares. É claro que a espessura da parede vai reduzindo, né? O diâmetro vai reduzindo, vai ficando menor. Então, eu vou tendo menos quantidade de células, porém, só células musculares lisas, ok? Então, de novo, não me interessa analisar a túnica íntima, não me interessa analisar a túnica adventícia, me interessa observar aqui
a continuidade da túnica média. E agora a veia de grande calibre. Por exemplo, como as veias cavas, subclaves. O que eu vou analisar agora? Túnica adventícia, correto? Então, olha lá. Túnica adventícia é a mais desenvolvida. A imagem está aqui também, ó. Então, o seu lumen está aqui. Ele mostra que esse rosinha aqui, ó, é a túnica média e esse aqui tudo vai ser a túnica adventícia. Por que eu classifico esse vaso como sendo de grande calibre? A organização aqui dessas células musculares é mais importante aqui e só tem esses vasos de grande calibre. Vou fazer o seguinte, me presta sua garrafinha de novo, por favor. Agora eu queria que vocês me olhassem, tá? Porque eu acho que isso, né, fica melhor do que vocês ficarem escrevendo. Pra vocês entenderem o que acontece lá na túnica adventícia das veias de grande calibre. O que eu tenho de composição histológica? Músculo liso, basicamente. Mas na túnica média, eu também tenho músculo liso. A túnica adventícia vai estar bem mais desenvolvida. Olha lá que, né, a gente está vendo, então eu estou vendo uma veia. Mas qual que é a diferença desse músculo liso, da adventícia para a média? A disposição dessas células. Ou seja, na túnica adventícia, o que essas células fazem? Elas se agrupam, formam feixes ou fascículos, porém o sentido de direção segue o fluxo do sangue. É um sentido longitudinal. E lá na túnica média, como é que essas células musculares se organizam? Elas são concêntricas, é que elas dão uma voltinha aqui, ó, na parede do vaso. É como se fosse uma circunferência. Essa é a diferença. Tudo bem que além, né, obrigada, além da espessura, tá? Então eu estou vendo que a túnica adventícia é mais desenvolvida. O que está aqui variando não é a composição, é a organização dessas células. Então, as células musculares se agrupam, formando os feixes. Porém, lá na túnica adventícia, segue o sentido do fluxo do sangue. É longitudinal. Na túnica média, eles contornam a parede do vaso. Então, essas bolotas que nós estamos vendo aqui, ó, porque o corte foi feito perpendicular ao comprimento. Então, essas bolotas que a gente vê são os feixes de células musculares lisas. Que é isso que a gente está vendo nessa imagem de cá. Quando você vai aumentar e trabalhar com uma alta ampliação, você consegue ver que está cheio de pontinho aqui. Os pontinhos são núcleos de células. Se você ampliar aqui a túnica média, você vai ver as ondulações. Lembra que o núcleo fica todo contorcido? Você vai ver as ondulações dessa maneira. Ou seja, a célula está contornando a parede do vaso. Essa é a diferença. Essa característica de disposição de músculo liso e a presença na túnica adventícia só tem nas veias de grande calibre. Bom, isso é o que vocês precisam basicamente de saber. Aí depois, você vai lá para o corte histológico. Claro que depois de fazer tudo passo a passo, tá, gente? Vai na teoria, vai lá na videoaula, depois você vai para o corte aqui, ó, lá no histologigário. Então veja, você vai analisar uma artéria carótida e uma veia braquicefálica, tá lá. A artéria tá aqui e a veia tá aqui. São vasos de grande calibre, são elásticos. Aqui, a artéria elástica, né? E a veia de grande calibre. Coloração HE, hidroxineosina. Porém, a MHS244 também é uma artéria elástica, mas a coloração é outra. Nesse momento aqui, ó, você vai conseguir ver as ondulações. Aqui você não consegue ver. Bom, veia poplite, a artéria poplite, os vasos de calibres médios. Então, de novo, elas andam em parzinho. A partir do momento que você tem os vasos de calibre médio, você vai sempre cortar ali, né? No corte histológico, você sempre vai ver a sua artéria andando em par com a tua veia. De calibre médio, de pequenos calibres, né? E aí, ó, duas colorações, HE e essa outra para também evidenciar o material aqui, ó, elástico. Bom, a 61 e a 62. São os mesmos vasos, a artéria tá aqui e a veia tá aqui embaixo. Vocês vão ver o seguinte, que a túnica adventícia, inclusive, se mistura. Por isso é que às vezes vocês confundem e acham que a artéria tem a túnica adventícia também tão espessa quanto a veia. É porque elas estão todas difundidas ali. Vou deixar também como referência complementar. Se quiserem estudar um pouco mais a teoria, a prática, ter a segurança de que você está vendo o tecido certo ali, vou deixar isso também ali como, né, bibliografia complementar. Vamos lá. Ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta?